No fone de ouvido, eu ouço livros de áudio, então eu não tenho requisitos especiais para a qualidade de som. As principais características dos fones de ouvido são conexão Bluetooth confiável e longas horas de trabalho. Mais importante ainda, eles não devem cair em seus ouvidos. Ouço esses livros quando não estou ocupada com trabalhos básicos ou outras coisas que precisam de atenção. De manhã, tomo café da manhã, vou a lojas ou outros lugares, e faço algumas tarefas domésticas. Ao longo dos anos, tentei muitas opções de fones de ouvido com e sem fio. Na maioria dos casos, os fones de ouvido são menos confiáveis no ouvido. O que é particularmente irritante é que quando uma pessoa está amarrando sapatos ou usando várias ferramentas, sua cabeça cai quando ele se inclina. Talvez seja a estrutura dos meus ouvidos. Eu não sei, auscultadores externos resolvem este problema. Mas não gosto de usar essas roupas na rua. Uma vez, um camarada mostrou seus fones de ouvido DACOM que eu gostei muito. Esses auscultadores não caem. Por exemplo, quando você precisa falar com alguém, basta tirar o alto-falante do ouvido. Os auscultadores ficam pendurados no pescoço. Há um fio de metal na cabeça, que pode pressionar e segurar o alto-falante para evitar que o alto-falante caia. Alguns meses depois, o meu fone de ouvido esquerdo começou a perder som. Tirei os auscultadores várias vezes. Após a desmontagem, eles começaram a trabalhar, embora eu não tenha encontrado nenhuma falha. Depois de um tempo, o som desapareceu novamente. O problema surge quando um dos fios não é soldado. A conexão foi derramada com cola quente, funcionou com este fone de ouvido por algum tempo, e foi difícil encontrar a falha. Após a solução de problemas, o fone de ouvido funcionou por 4 anos. Mas recentemente, o som começou a desaparecer em outro alto-falante. Como resultado, decidi comprar um novo. Este modelo já não está à venda. Há botões semelhantes, mas não botões, mas controles de toque que eu não gosto. Os resultados da pesquisa encontraram fones de ouvido Huawei. Parecem-se muito com os meus. O controle também é realizado através dos botões, Huawei à esquerda e DACOM à direita. Nós não temos embalagem de varejo em um saco de segurança grande. Como de costume, o kit inclui fones de ouvido, vários conjuntos de fones de ouvido, cabos de carregamento e instruções em chinês e inglês. Especificação da página do produto, apoio aptX. Proteção IPX4, suporte NFC, conexão rápida para dispositivos. Redução inteligente de ruído CVC. O tempo para tocar música ou falar é de cerca de 6 a 8 horas. Suporte à ligação multiponto. Versão Bluetooth, CSR V4. Um protocolo Bluetooth, HFP, HSP, A2DP, AVRCP, aptX, CVC. Potência de saída, 10 MW. Distância de trabalho, 10 m. Tempo de carregamento, 2 horas. Tensão de carregamento, 5 VDC. Sensibilidade, 90 dB mais 3 dB. Faixa de frequência, 20 a 20 mil Hz. De um modo geral, fones de ouvido esportivos são kits padrão. Suporta NFC e aptX. O controle é quase normal. Botão de ligar, desligar. Ele também é responsável por ativar o modo de conexão, pausar a reprodução, ou callback, redefinir chamadas recebidas. 2 botões do outro lado, muito tempo para ajustar o som e pouco tempo para virar a faixa. Para se conectar ao dispositivo, clique e segure o botão abrir por mais alguns segundos. O auricular entra em modo de emparelhamento. Depois disso, você precisa encontrá-los no dispositivo. Se este último tiver NFC, a conjugação ocorrerá se 2 dispositivos forem colocados lado a lado. Não há problema, os fones de ouvido estão conectados a computadores e smartphones. Conecte-se com vários dispositivos ao mesmo tempo. Claro que, em um momento, o som só pode ser reproduzido a partir de um som. O intervalo também é aceitável. Não mais do que os 10 metros prometidos.
Além disso, o princípio de funcionamento do fone de ouvido é muito semelhante ao smartphone no bolso das calças. Quando você liga, desliga e alterna para o modo de interface, uma mensagem de voz em inglês é anexada. Outra notícia é que o nível de carga é muito baixo. Durante a operação, o LED azul pisca de vez em quando. Ao mudar para o modo de emparelhamento, azul e vermelho alternam. O vermelho queima quando carregado. Carrega com um cabo micro USB. A capacidade da bateria não é especificada no recurso e o tempo para ouvir música é de 8 horas. Não posso confirmar ou negar isto. Ouço livros todas as manhãs, mas a duração é diferente. Pode-se dizer que 8 horas finalmente chegarão. A carga do fone de ouvido durou mais de 2 horas. Tanto quanto sei, existe uma bateria de 3,7 V com uma capacidade de cerca de 150 mAh. A primeira coisa que não gosto é do botão. Primeiro, eles são bastante pequenos, quase ao nível do casco. Mais importante, não gosto da posição deles. O interruptor de alimentação e o botão de ajuste de som estão opostos. Quando o interruptor é pressionado, o outro dedo está na parte de trás do fone de ouvido e pressione um dos botões de ajuste. Portanto, o fone de ouvido não responde ao pressionar o primeiro. A mesma coisa acontece quando você tenta ajustar o som. Nos auscultadores DACOM, o botão de ajuste move-se em relação ao botão aberto. Não existe tal problema. Além disso, o botão em si é ligeiramente maior e suporta o shell. Assim que coloquei meus fones de ouvido, me senti mal imediatamente e os ouvidos deles parecem estar sob muita pressão. Depois de cerca de meia hora ou mais, sinto que há uma pressão considerável sobre o fone de ouvido, pelo menos em 2 lugares. Comparei o antigo DACOM com o novo DACOM e descobri que eles têm o mesmo comprimento. O que se passa? Estrutura do ouvido humano. Há 2 perguntas. O tubo de plástico do Huawei é mais longo. Então ela curvou as orelhas.